Cuidadosamente destruído. Ergueu os altares em homenagem aos Baalins e mandou construir postes, ídolos, e os consagrou. Inclinou-se em adoração diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Versículo 4. Versículo 5, também mandou construir altares a todo o exército de astros, estrelas dos céus, nos dois pátios do templo de Yahvé. Versículo 6, toda a igreja maravilha. Meu Deus. Para provocar a ira do Senhor. Irmãos, nós vamos estudar hoje. Não tem como dissecar a palavra. A gente tem dito, a Bíblia é uma fonte inesgotável de mensagens para as nossas vidas. Então não tem como você exaurir os textos sagrados da Bíblia. Mas nós vamos tentar falar um pouco sobre o rei Manassés. Não um dos piores, mas o pior rei que Judá teve. O mais ímpio, o mais cruel, o mais idólatra, o pior rei que passou pela história de Judá. Enquanto eu estudava esse texto em casa, meditava nesse texto, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Após esta mensagem, nós vamos levantar um clamor ao nosso Deus. Nós entregaremos a Ele, eu sei que você já fez isto na sua casa, faremos mais uma vez, entregaremos esse mês de setembro ao Senhor. Deus falava ao meu coração, ouça-me, Deus falava ao meu coração, e eu estou falando pela palavra, e a palavra é a maior profecia. Enquanto eu li esse texto, Deus falava ao meu coração, e grave isso, guarde isso no seu coração. O Senhor falava ao meu coração para eu transmitir à igreja esta noite. Esse mês de setembro é o mês que Ele separou para quebrar correntes, altares, alianças que foram estabelecidas. Eu quero que você abrace esta palavra hoje. Será o mês que Deus vai tirar do seu e do caminho da sua família todo empecilho para a glória do seu nome. E nós vamos ver que Deus faz. Ele cria situações, Ele cria expedientes para fazer o que está em seu coração. Manassés era um caso perdido. Não havia, humanamente falando, solução para este homem. Mas Deus criou uma situação. Diga comigo, Deus criou uma situação. Deus criou uma situação e se revelou a este homem e o tirou da situação que ele estava, o libertou e o devolveu ao trono. Deus o arranca do trono e depois de uma situação, o Senhor lança novamente no trono,
porque é ele quem tira e é ele quem coloca. Tá? A conversão do rei Manassés. Vamos lá, para a introdução. Manassés era filho de um pai piedoso. Quem era o pai de Manassés? O rei Ezequias, um dos reis mais piedosos de Judá. Reformador. Um dos maiores avivalistas do Velho Testamento. Um pai piedoso, temente, crente, salvo. Foi discipulado pela sua mãe, Abia. O pai era um bruxo, Acais, e ele foi salvaguardado para sua mãe. Deus não permitiu que Acais colocasse a mão em Ezequias. E ele cresceu num ambiente consagrado ao Senhor. Por essa razão, um pai piedoso, temente, crente, salvo. Manassés cresceu no lar onde Deus era conhecido e amado. Ezequias teve o cuidado, com certeza, de passar para Manassés aquilo que ele recebeu da parte da sua mãe. Mas a piedade dos pais não é garantia que os filhos... Não é, irmãos, não é. Infelizmente, o pai ensina, o pai instrui, o pai chama, o pai aconselha, pega a vara para disciplinar, não para tirar sangue, mas para disciplinar, dentro do que a Bíblia nos traz como padrão de disciplina. Mas vai chegar um momento que os filhos terão que escolher. E eu, irmã Vera, lendo, estudando sobre esse texto, eu pensei na nossa geração. O quanto a nossa geração está manietada, aprisionada, presa. Nós não podemos negar um fato que uma força espiritual tem, de alguma forma, tentado aprisionar os nossos filhos. É exatamente nessa área que Deus vai agir nesse mês de setembro. Oh, aleluia! É nessa área. Deus está respondendo a tua oração, mãe. Deus está respondendo a tua oração, pai. Esse mês de setembro é o mês que Ele separou para trabalhar na vida do meu e do seu. Aleluia, aleluia. Não tem, irmão. Tinha modelo dentro de casa. Seu pai era Ezequias, promoveu uma grande reforma, como disse há pouco o Rodrigo, em Judá, né? Mas o reinado desastroso de Acais levou Judá a uma situação humanamente insuperável. Entra Ezequias para tentar mudar o quadro, e ele consegue mudar o quadro religioso, político e espiritual de Judá, mas infelizmente veio Manassés. Sabe o que Manassés fez? Olhe para cá. Manassés, ele olha para o avô Acais e ele olha para o pai Ezequias. E ele tomou a decisão de seguir quem? O avô. Ele olha para o pai e diz: não quero as bênçãos que o meu pai deixou para mim. Irmãos, ele vai rejeitar a vida espiritual que o pai deixou. Ele vai dizer: não vou sequenciar o legado de meu pai, não quero. Eu quero a maldição do meu avô. Isso é sério. Isso é muito sério. Tá? Às vezes você olha para alguém, olha para o seu filho, para a sua filha. Quais as escolhas que os nossos filhos, né? Você não sabe, porque elas são tomadas no interior, mas porque Deus conhece, porque Ele vê, Ele reservou o mês de setembro para trabalhar o interior. Oh, aleluia!
Você vai entender melhor isso no decorrer desse mês. Vamos lá, Anderson. Versículo 1. Ele assumiu o trono ainda? Quantos anos, Rodrigo? 12 anos. Ele tinha Manassés, 12 anos quando começou a reinar. 55 anos reinou em... Ele teve todo o tempo possível para resolver a sua vida. Para dizer, Senhor, não quero mais. Eu me arrependo. Mas ele não vai fazer isto. Ele vai aproveitar o tempo que Deus deu a ele. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai estragar. Ele vai jogar pela janela todas as oportunidades que Deus deu a ele. Irmãos, tem gente que tem tudo para ser uma bênção. Nasceu no lar cristão, foi discipulado, mas acaba estragando tudo, chamando maldição, não só para a vida, mas para dentro do próprio lar. Ezequias vai fazer, aliás, Manassés vai fazer isto. Ele rejeita o legado do pai e diz, eu quero o legado do meu avô, e eu vou sequenciar. E ele foi 10, 20, 50, 100 vezes mais perverso do que o avô. Ao ponto dele dizer, eu quero provocar a ira do Senhor. Ele estava fazendo conscientemente. Eu quero a ira de Deus sobre a minha vida. Ele procurou isto. Irmãos, já diz o ditado. Vamos lá? Manassés governou 55 anos, o reino de Judá. Nesse tempo ele fez o que era mal perante o... Olha o que ele fez, igreja. Ele entupiu Jerusalém. E a casa de Deus se prostrou em altares de estranhos deuses. Eu ia fazer simplesmente isso. Sabe o que fez Ezequias? Ezequias sobe ao trono, vai purificar a nação. A primeira coisa que o pai dele vai fazer é abrir a porta do templo, reparar as portas. Ele vai tirar o lixo que estava dentro do templo, porque Acaz entupiu. Ezequias passa 7 dias tirando lixo de dentro do templo. Depois que ele renova a casa, Patrícia, ele vai renovar o ministério sacerdotal e o ministério levítico. E vai reativar as festas anuais. Ele vai quebrar, irmãos, eu acho isso lindo. Ezequias vai quebrar os postes ídolos. Ele vai quebrar as alianças com Azera, com Dagon, com Moloque, com Astarote. Ele vai dizer, não quero maldição no meu reino, não quero maldição em Jerusalém. Ele vai fazer uma reforma. Aí vem Manassés, pastor Nilson, e vai dizer, eu vou invocar de novo para ela. Você está entendendo? Eu estou orando, eu estou realizando uma reforma, mas tem alguém tentando introduzir para dentro da minha casa aquilo que é maldição. Pastor, isso é possível? É. Você está orando, pedindo, mas tem pactos que você não vê, que já foram estabelecidos e querem reinar dentro da nossa casa. E Deus está falando nessa noite exatamente sobre isto. Eu vou quebrar nesse mês de setembro pactos que foram estabelecidos. Hoje eu fui me dá o nome dessa farmácia aqui que ficou no lugar da Big Ben, a Max Popular. Eu fui comprar um medicamento para um querido irmão após a oração do meio-dia. E eu fiquei na fila e eu ouvi uma senhora dizendo assim mesmo, eu sou evangélica, eu sirvo a Deus, mas não sinto eu ouvindo tudo aquilo. E você tem que segurar para não falar nada, né? Dá vontade, mas eu não vou falar por quê. Eu fiquei ouvindo e ela disse assim mesmo, eu vejo as minhas séries. E quando eu começo a ver, eu não gosto de quebrar.
Eu entro 9, entro 10, entro 11, meia-noite. Sabe o que ela disse para a caixa? Eu vou até as 4 da manhã. Aí você olha para um cenário como este, dentro desse contexto, que tenta secularizar a igreja. Isso é normal. Não é igreja. Nunca foi. Jamais será. Deus não permite alianças com outros deuses. Ele nunca permitiu pactos com outros altares. A igreja serve e servirá sempre o único Deus verdadeiro, santo, poderoso. O Deus que a tirou das trevas. Oh Deus! Manassés nasceu no berço assumiu o trono de Jerusalém. Quem deu o trono para ele? Foi Deus. Foi Deus. Mas a soberba, a altivez, o orgulho tomou conta do coração deste homem, ao ponto dele dizer: eu vou te provocar, Yahvé. Eu vou te provocar, Jeová. Eu quero a tua ira sobre mim. Deus é amor? É. É complacente? É. Misericordioso? Rico? Mas ele chega no momento. Ele tem que tratar comigo. Para não perder a tua alma, ele tem que tratar com você. Para gerar cura no nosso interior. É por essa razão que você vai sair daqui entendendo esta palavra. Quando Deus começar a tratar, não reclama, não murmura. É Deus gerando cura, cicatrizando, estabelecendo restauração. Às vezes eu quero murmurar do momento. O som. Obrigado, Anderson. Vamos lá? Vamos lá? Oi. Oh, aleluia. Ele teve a advertência de Deus. Versículo 10. Vamos ler no 3, 2, 3. Olha só, irmã Renata. Deus falou a ele. As grandes mudanças começam ou passam pelo ouvir. O fracasso de Manassés começou exatamente aqui, quando ele fechou os ouvidos para a voz de Deus. Ele estava decretando a sua derrota. Você não pode deixar de ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus. O que tu queres? Ei, olha para cá. O que tu queres, Senhor, para a minha vida nesse mês de setembro? Fala que eu estou pronto para te ouvir. Oh, aleluia. Vamos lá? Deus não deixou Manassés errar sem... Não, Deus avisou, para ninguém dizer a si mesmo. Não, Deus nem me avisou. Deus não usou ninguém, não me deu um sonho. Não, irmãos, ele avisa primeiro. Ele está nos avisando nessa noite. Depois você, não, Deus não, falou nessa sexta-feira, 1º de setembro. Ele está nos advertindo. Abre os seus olhos para as alianças que estão se formando sem que você perceba. Deus o alertou, o corrigiu, enviou-lhe, mas ele e o povo não quiseram ouvir a voz de Deus. Fecharam o coração, endureceram a cerviz, taparam os ouvidos à palavra. Irmãos, esse é o estágio mais triste na vida de alguém. É quando essa pessoa diz, não ouço. Pode falar,
não vai me tocar. Não quero, desisto, abro mão. Pessoas que se lançam à dureza, essa pessoa está correndo um seríssimo perigo. Seríssimo perigo. Vamos lá? Lição 2, os pecados de Manassés. Segura aí, irmãos. Eu lendo a lista dos pecados de Manassés, eu confesso a vocês que eu me assustei. Esse homem, irmã Nazaré, era tão perverso. Acais, seu avô, pegou alguns de seus filhos, outros ele deixou salvo. Mas Manassés fez diferente. Manassés pegou todos os seus filhos e os ofereceu em sacrifício a Moloque. Moloque era uma estátua com quase 2 metros de altura, cabeça de cachorro e as mãos estendidas, a barriga aberta. E esta estátua ele a colocou fora dos territórios de Judá. Agora olhe para cá e tente conceber essa cena. Ele chama todos os seus filhos, Manassés, e diz: vocês serão oferecidos a Moloque. E ele então os leva para um vale. E neste vale ele entrega um a Moloque. Flávio Joséfo, o escritor, que foi quase uma testemunha ocular, grita em um dos seus livros dizendo que ele era tão perverso que ele assistiu todos os seus filhos sendo queimados. E na medida, Marcelo, que eles gritavam, Manassés celebrava as deidades. Agora olhe para cá, escute o que eu vou dizer. Aí você disse, como eu disse também, meu Deus. Agora será que nós não estamos fazendo mesmo? Espiritualmente, cadê os nossos filhos? O que eles estão fazendo na escola? O que eles estão fazendo com o celular? O que eles estão fazendo com as programações? Não são os moloques modernos dos nossos dias? Deus está falando. Porque, irmão, já disse isso aqui inúmeras vezes, não me tome por enjoado. Porque quando eu permito o meu filho, quando eu permito a minha casa se prostrar diante das programações que não edificam, diante das músicas que não edificam, eu estou tomando a mesma atitude de Manassés. Eu estou entregando espiritualmente os meus filhos às deidades. É isso mesmo, Vladimir. Quando eu não insisto mais com a vida espiritual do meu filho, irmãos, é inadmissível. E eu falo isso debaixo do temor e do tremor de Deus. Um filho olhar para o pai e dizer: não vou para a igreja hoje. Irmãos, tem gente aqui mais velha do que eu tenho 48 anos. Eu sou o que sou hoje, Patrícia, e eu devo à minha mãe. E quando pela manhã, aos domingos, ela entrava no meu quarto. Meu quarto não, era uma casa com 3 dependências. Eu e minhas 3 irmãs. Vamos à escola bíblica? Ai de nós. Ai de nós, irmãos. Se erguia da cama. Todos os 3, eu, Rosana e Rosiane. Vamos à escola bíblica. Voltávamos da escola. Culto à noite. Hoje não, irmãos. Temos uma geração que diz: não vou hoje. Não quero ir hoje. E essa geração é a geração que vai nos substituir. Isso te preocupa? Essa geração é a geração que vai substituir os nossos altares. Geração seca, vazia, sem Deus. Que entra na igreja
Irmãos, não consegue chorar, não consegue sentir Deus. Não... Igrejas que estão abarrotadas, mas diz o Luiz, pessoas que perderam Ei, acorda para tua filha, acorda para o teu filho, acordemos para a nossa família. Quem é o sacerdote da tua casa? É você ou seu filho? Até onde eu entendo, na luz da palavra, o sacerdote de casa sou eu. Agora, se você quiser entregar o sacerdócio, o problema vai ser seu. Mas Deus está nos advertindo aqui nessa noite. Deus está nos trazendo essa palavra nessa sexta-feira. Abramos os nossos olhos, porque Satanás vai tentar ferir com alianças que não são as de Deus. Mas nesse mês de setembro, o Senhor bradará com graça. Erga suas mãos aos céus. Oh, rebaca, mandarai. Oh, aleluia. Vamos lá. Manassés liderou o povo a pecar. A pecar. Qual era a função dele, Rodrigo? Era liderar o povo para adorar a Deus. Mas ele vai liderar o povo e vai dizer: vamos pecar. Vamos nos entregar. Versículo 2, 9. Versículo 2 no 3, 2, 3. Para voltar aqui, ele praticou tudo. Irmãos, tudo que havia, ele provou, ele praticou, ele se entregou. Tudo para provocar a ira do Senhor. Ele provocou tudo quanto o Senhor, segundo as abominações que o Senhor expulsara diante dos filhos de... Versículo 9, toda a igreja, 2, 3. Ele fez errar quem? De maneira que fizeram... O pior, irmãos, o comportamento de Judá era pior. O comportamento das nações ímpias, pagãs. E olha que as nações ímpias eram profanas. Os cultos eram totalmente satânicos. E Deus vai dizer: Manassés, tu, os moradores de Judá e os de Jerusalém estão fazendo... Irmãos, eu vou dizer isso, vai doer meu coração. Eu não estou acima da mensagem, eu estou abaixo. Nós criticamos os de fora, mas às vezes estamos fazendo pior. Irmãos, essa palavra é dura, mas serve para mim também. Nunca disse que eu estou acima da palavra ministrada aqui. Nós criticamos os vizinhos da rua, mas nós estamos às vezes numa situação muito mais nos escondendo atrás da religiosidade, da gravata, da vida de piedade, ou a falsa piedade que algumas pessoas vivem por aí. É por essa razão que você que lê a Bíblia ainda tem um pouco de temor no seu coração. Você sente que nesses dias que antecedem o arrebatamento da igreja, Deus virá com um grande juízo sobre esta nação. Agora escute, os primeiros a serem julgados serão os de dentro da casa. Deus julgará os de dentro da casa para depois julgar os de fora. Deus gerará conserto em mim, em ti, em nós. Ou a gente acorda, ou Deus fecha as portas dos templos nessa nação. Vamos lá. Manassés usou a sua influência para desviar. Olha, irmão, isso aqui é diabólico. Manassés usou a sua influência para desviar as pessoas de Deus. Ele levou sua nação a fazer coisas piores do que as nações pagãs. Versículo 9, ele tornou a edificar. Olha o que ele fez. Ele tornou O que é os altos? Ele foi nos lugares em que Ezequias havia derrubado os altares. Ele vai lá e diz: eu vou fazer aqui o mesmo altar, mas vou fazer a Azera, aos Baalins. Não importa o que o meu pai fez, eu quero maldição nesse lugar. Ele tornou a edificar os altos, liderou o povo na adoração Olha o que ele faz, irmã Ana. Olha o que ele faz, pastor Aldo, pastor Nilson. Ele vai liderar em uma procissão
todo o povo, Vladimir, para adorar Baal. Dá para você conceber esta cena? Este rei levando toda a nação a se prostrar diante de Baal. E era conhecido também como Deus da prostituição. Irmãos, há um paralelo muito forte entre esse texto e o que nós estamos vivendo hoje. Você olha vídeos, você olha cenas hoje, que corta a nossa alma, irmãos. De igrejas que foram vendidas, porteira fechada. Como eles gostam de comentar por aí, tu queres porteira aberta ou porteira fechada? Pastor, o que é porteira aberta? O pastor leva todos os membros e congregados. E porteira fechada, ele deixa toda a igreja dentro. Quanto tu pagas pela minha igreja? Ele se prostrou diante de todo o exército dos céus. O que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Exército dos céus? Hã? O que é o exército dos céus aqui, Regi? Irmã Patrícia, o que é o exército dos céus aqui? Exatamente. Irmãos, ele tinha tanta sede de entregar a vida à idolatria, à feitiçaria, à bruxaria, que ele não tinha mais o que adorar. Então ele vai buscar o exército dos céus. Ele vai se prostrar diante do sol, diante da lua e diante das estrelas. E ele está provocando a ira do Senhor. Vamos lá? Manassés profanou a casa de... Versículo 4, 5 e 7. Versículo 4. Edificou altares na casa da qual o Senhor tinha dito. Olha o que Deus disse. Em Jerusalém, porei o meu nome para... Versículo 5. Também edificou altares a todo o exército nos dois átrios da casa do Senhor. Versículo 7, também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. O que ele vai fazer, Rodrigo? Pastor Aldo? Ele vai remover tudo que havia de sagrado dentro do templo. Aí ele vai colocar ídolos, imagens de Azera, Estarote. Ele vai entupir o templo de Jerusalém, ultrajando a igreja, o templo que havia sido renovado pelo seu pai Ezequias. Vamos lá, Anderson. Ele fez pior do que Acais, seu avô, que fechou a casa de Deus. Ele introduziu ídolos abomináveis dentro da casa de Deus. Ele profanou a casa de Deus. Ele insultou a santidade de Deus e o culto. Ele não para. Ele vai para os montes e levanta ídolos. Ele vai na circunvizinhança de Jerusalém e levanta altares. Ele vai nos lugares mais remotos de Judá e levanta estátuas. Agora ele quer ir mais além. Ele fere a casa de Deus. Ele quer chamar a atenção de Deus. Ele quer dizer que o Deus que não livrou Acais, libertando-o, também não pode fazer o mesmo com a sua vida. Ele está indo além. Agora ele está dentro do templo. Ele está tocando naquilo que é santo, naquilo que foi consagrado. Ele não para. É uma descida acentuada. E Deus está permitindo. Olha para cá. Deus está permitindo. Sabe qual é o pior juízo de Deus, pastor Aldo? É aquele que Deus vai dando corda. Vai. E a pessoa não vê acontecendo nada com ela, né? Não, tá tudo bem. Aí Deus, vai. Chega um momento, a gente vai ver esse momento que Deus colocou um anzol no nariz. E fez assim, ó. Oh, aleluia. Ei, você mãe, estás preocupada com teu filho? Deus vai trazer. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor desconhece as prisões que estão sobre ele. Eu desconheço as prisões, mas o Deus que eu estou ministrando hoje é poderoso para quebrar os aguilhões e dar vitória a você, mãe, nessa noite. Vamos lá, Anderson.
Manassés se tornou ele se tornou inveterado. Versículo 6. Olha o que ele vai fazer, Rodrigo. Queimou seus filhos como oferta no vale. Era um vale fora dos territórios de Judá. E haviam nesse vale restos mortais de crianças. E ele leva os seus filhinhos e os entrega a Baal. E faz isso com muita satisfação. Adivinhava pelas nuvens. Olha o que ele vai. Olha só, Rodrigo. Praticava feitiçaria. Tratava com feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal. Irmãos, você vê que o texto diz, e prosseguiu. E prosseguiu. Ele não para. Ele não dá um passo atrás. Ele só prossegue. Ele só avança. Ele só provoca a ira de Deus. Ele não para. E Deus está olhando tudo isso. Tem gente, Dani, irmã Renata, que olha e diz, será que Deus está indiferente? Será que Deus não está vendo? Será que o Senhor fechou os olhos para a igreja? Eu venho nessa noite, como ministro da palavra, dizer-lhes que Deus não está indiferente à tua causa, à tua família, ao teu lar. Ele vai agir. Vai agir, irmãos. Vai agir. Aquilo que você não pode quebrar, aquilo que você não pode anular, correntes de Satanás serão quebradas nesse mês de setembro e Deus entrará com vitória. Vou tirar aqui. Essa semana, na oração do meio-dia, foi a semana que eu mais aconselhei. Eu mais dei atendimento pastoral. Um jovem me procurou, sabe o que ele me disse? Pastor, eu fiz um pacto com Satanás. Eu perguntei, teus pais sabem? Ele disse, não, papai nem mamãe sabem. Irmãos, você percebe o grau de conivência que nós estamos vivendo hoje. A nossa primeira igreja não é a Betel. A nossa primeira igreja é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa família. Irmão, se eu não abrir os olhos para o Samuel, eu vou perder o Samuel. Eu vou salvar você, salvar a tua casa, mas vou perder a minha. Abra os teus olhos, Deus quer trabalhar dentro do teu lar. Essa é a grande verdade, irmãos. Estamos tão preocupados, tão envolvidos com a obra e estamos perdendo a nossa família de vista. Filhos fazendo pactos dentro do quarto. Na madrugada se levantam. Pais estão cegos como Eli. Mas Deus está me advertindo e está te advertindo, dizendo, abra os teus olhos, ainda há esperança para aquilo que eu quero fazer. Ora, mandarabai. Manassés derramou muito. Eu peguei essa referência em 2 Reis. Aqui é King James, versão renovada, versão corrigida. Além disso, olha o que diz aqui, irmão, isso aqui nos assusta. Manassés, ainda o quê? Além disso, ele cometeu com que fez pecar, praticando o que era mal. Flávio, ele vai dizer, Rodrigo, que todo dia Manassés sacrificava pessoas. Não tinha um dia que não levava pessoas para o centro de Jerusalém e as oferecia aos deuses. Jerusalém era banhada de sangue, oferecidos às deidades. Pacto de sangue. É por isso que tem jovem que não se liberta. Moça que você ora não consegue sair. A tua, irmãos, a nossa oraçãozinha de 15 minutos, essa oraçãozinha de meia hora, quando a gente chega em casa, dobra o joelho e a gente está se jogando na cama, o diabo não tem medo desse tipo de movimento. Ele treme quando você em casa diz, vai mudar, eu vou me levantar, tu vai ter que sair daqui, a minha casa é altar de Deus. Oh, aleluia! Mas não vai mudar na minha casa.
se eu não chamar a minha família para um culto doméstico, leitura da palavra, dobrar os meus joelhos, ele vai zombar da minha oração e rir das minhas mensagens, porque isso não estremece. Mas quando você começa a levantar altar, você começa a ter comunhão com Deus, você bate o pé e diz aqui: não, Satanás, a minha casa ainda é um pedacinho do céu, nela reinará o Senhor. Louvado seja Deus. É muito fácil, irmãos, ministrar na oração do meio-dia. É muito fácil ministrar na oração das 6, em um culto ao altar da família. O que eu estou fazendo aqui não é difícil. Difícil é você ministrar na sua casa. Eu estou errado? Por que é tão difícil, irmãos? A gente colocar nossa família de joelhos e dizer: bora ministrar juntos aqui. Qual foi a última vez que você fez isso? Mas a gente reclama das lutas, reclama da porta fechada, reclama da escassez. Ah, Deus não me responde. Aí Deus olha para mim e para ti. Caraliza, mas tu não oras, tu não te dedicas, tu não consagra mais. Te levanta, sai desse comodismo. Eu quero te dar vitória. Deus está falando conosco nessa noite. Porque o que mais nós sabemos fazer, irmãos, é reclamar. Reclamar, reclamar. A porta não veio, não se abriu. Eu sou homem de Deus nessa noite para te liberar essa palavra. Se tu queres o mês de setembro diferente, prodigioso, com teu filho sendo visitado, toda a prática sendo queimada, a partir de hoje diga: Deus, eu vou me levantar, eu vou procurar, eu vou me dispor, eu quero mudança, quero ver a tua ação sobre a minha casa. Não é difícil ministrar aqui não, irmãos. Difícil eu ir sentar na mesa e olhar no olho da minha esposa, no olho do Samuel, e abrir a Bíblia e ministrar a eles. Quanto tempo que tu não fazes isso? Não estou falando da igreja. Fácil, irmão, fácil. Mas em casa que são elas. Vamos lá? Ele matou seus próprios filhos, matou filhos de outras pessoas. Ele mandou serrar ao meio o profeta Isaías. Foi ele que mandou serrar ao meio o profeta Isaías. Ele morreu cerrado ao meio. O profeta Isaías, messiânico, do capítulo 53. E quem mandou fazer isto foi Manassés. Flávio Joséfo diz que todos os dias se sacrificavam pessoas amando de... Ele era um homem mau, virulento, truculento, assassino e sanguinário. Mas Deus preparou um anzol. Ia dar certinho no nariz dele. Deus vai trazer, irmã Nazaré. Deus vai trazer, Dani. Deus vai trazer, irmã Rosiane, Marcelo, você que está lá atrás. Deus vai trazer, pastor Nilson, a palavra é esta. Eu vou trazer, eu vou puxar, eu vou trazer, eu vou puxar, eu vou trazer. Ah, Camarassúria Mandarabagai. E não te espanta com o que Deus vai fazer quando Ele estiver puxando, 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 puxando. Deixa Deus puxar. O juízo de Deus sobre Manassés. Vamos lá, Anderson. A prisão de Manassés. Olha aqui, ó. Chegou o dia dele. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei, os quais prenderam quem? Prenderam quem? Com quê? Chegou o dia dele. Esse gancho, irmãos, na versão original, é um anzol. O Rodrigo estava falando de uma imagem que encontraram, uma escavação arqueológica, Renata. Encontrou um quadro com um homem sendo levado para o cativeiro e ganchos sobre o rosto, o puxando. Aí Deus olhando lá no céu e dizendo: cadê a tua braveza agora? Aleluia! Cadê a tua valentia? Cadê a tua soberba? Fala alguma coisa. Ele nem podia falar, irmã Renata, porque Deus travou a boca dele. Quando Deus entra para agir, não é demônio, não é soberba, não é mentira, não é falsidade. Levanta a tua mão, porque hoje Deus reservou a noite na Betel para colocar o anzol nessa sequemanda baraba. Oh, aleluia.
Fala alguma coisa aí, Manassés. Não. Irmãos. Sabe aquele filho rebelde que vira as costas e desrespeita pai e mãe? Tem um anzol para ele. Tem um anzol para pregador, tem anzol para pastor, tem anzol para esposo que bate na esposa, que agride com palavras. Há um anzol para cada rebelde. Não queira o anzol de Deus sobre a tua vida. Oh, Rabai, Kamaná, séria. E não escuta a voz da palavra, escuta a voz da... Beth. Vamos ler no 3, 2, 3. Quem não atende à voz do amor é arrastado pela... O rei da Síria prende Manassés com ganchos, amarra-o com cadeias e o leva cativo para a Babilônia. Irmãos, o Deus que é amor que nós pregamos é o Deus que fez isto com Manassés. Sabe o Deus que você diz que te ama, que me ama? É o Deus que tem a face da ira. Ele se revela. Por que ele faz isso, pastor? Ele faz para defender a sua honra, a sua santidade. Ele ainda é Senhor dos teus filhos. Ele ainda é Senhor da tua casa. Ele ainda é Senhor do teu projeto. Ele ainda é Senhor da tua história. Nada está perdido. Ele ainda está no controle. Bora lá. Vamos lá, Anderson. A humilhação de Manassés, versículo 12. Ele angústia. Olha, ele está o quê? Ele está o quê? Rodrigo, angústia. Essa angústia aqui, irmãos, não é natural. Essa angústia, ela foi colocada por Deus na alma de Manassés. Quando você vê uma pessoa muito angustiada, muito tranquila, nem sempre é o emocional ou psicológico. Deus coloca na alma uma angústia. Essa pessoa fica inquieta. O que eu vou fazer? Aí Deus diz, eu sou a solução. Vem, vem. Aí Deus vai guiando, vai guiando, vai guiando. Não quer voltar? Deus sabe angustiar-nos no momento certo. Seu Deus, muito se, não leia isso mais forte, muito se, ele não só se humilhou, Rosana, ele muito se humilhou. Ele vai rasgar a alma, Dani, ele vai vomitar o que está dentro dele, ele vai quebrar a legalidade, quebrar pacto e dizer, Deus, eu quero mudar. Vamos lá? Manassés desceu ao fundo do... Irmãos, isso aqui é sério. Ele só mudou porque ele desceu ao fundo do poço. Tem gente, é triste dizer isto, que só vai mudar quando Deus colocar no fundo do poço. Tirar tudo que tem. Porque enquanto tem, mas Deus vai tirando. Agora eu vou te jogar lá. Agora eu vou te jogar lá no fundo do poço. Fica aí um pouco. Agora eu vou te tirar. Andei para andarabai. Enquanto tu estás aqui, irmã Marlene, Deus está trabalhando lá. Enquanto nós estamos aqui, Deus está dizendo, eu estou fazendo lá. Eu estou angustiando, inquietando. Não te preocupas, vai entrar por essa porta e vai reconhecer que Ele é Deus. Vamos lá que eu quero fechar, irmãos. A angústia de Manassés, versículo 12. O pecado não compensa. Quem zomba do pecado é louco. O homem será apanhado pelas suas próprias cordas do seu pecado. Manassés está cativo, algemado, angustiado. Quem não escuta a voz, escuta a vara. Irmão. Quem não escuta a voz, escuta o quê? E aqui eu não estou falando da vara do papai, da vara da mamãe. Estou falando da vara do Senhor, de Jeová. Aí, papai, mamãe, não peça misericórdia. Quando ele chegar com a vara e dizer, sai da frente, eu vou tratar, vou disciplinar, eu vou... Tu estás aqui, Deus vai disciplinar lá. Tu estás aqui, Deus vai libertar lá. Lá na Tavares Basto, Patrícia, eu conversei com um rapaz na oração do meio-dia, lá há mais de 10 anos. Sabe o que ele me disse? Que ele era
obcecado por filmes. Você sabe quais são. Um dia ele estava assistindo, a tela ficou escura. E ele ouviu uma voz por detrás do aparelho dizendo: até quando tu vais resistir à minha voz? Irmãos, ele cai no chão, chama pai e mãe. Os pais entram, oram por esse moço e ele é liberto para a glória de Deus. Filhos de pais crentes, mas precisava de libertação. Filho de crente, não é, irmãos, não é. Porque nasceu na igreja, foi apresentado pelo pastor, desceu as águas, mas olha para a vida dele. Olha para a vida dele. Irmãos, se não aceitou a Jesus, eu só quero te fazer um pedido hoje. Não permita Satanás cirandar com a sua casa, com a sua família. O sacerdote dela é você. A autoridade lá é você, colocada por Deus. Hoje, levanta esse altar que está empoeirado, tira a cinza de sobre esse altar e deixa o fogo queimar sobre ele, e tu vais ver o que Deus vai fazer. Vamos lá para a gente fechar. Estou fechando aqui, irmãos. Conclusão, vamos lá. Vamos lá, Anderson. Conclusão. Eu quero que você deguste cada palavra. Hoje nós falamos Bíblia aqui, irmãos, nada mais que Bíblia. As provas do... Irmãos, toda pessoa arrependida, ela dá o quê? Provas. E essas provas são visíveis. Mudança, modo vivente, a fala, comportamento, oração, desejo de buscar. Olha aqui, ó. Versículo 13. Fez... Olhe para cá. Esse homem nunca orou na vida dele. Nunca, Patrícia. Só orava aos mortos, aos deuses. Mas quando Deus começa a entrar, irmãos, oh, aleluia, eu já vi filhos no meio da festa, no meio ali daquela bagunça, Deus visitar e esses jovens caírem de joelhos. O que tu está fazendo aí? Tu está na balada? Não, Deus me tocou, me deu vontade de orar, de orar, de orar. Oh, irmãos, quando Deus entra, Ele... Erga tuas mãos. Deus está dizendo nessa noite: eu vou dar desejo. Oh, fez-lhe e Deus se tornou favorável. Agora não é mais aquele Deus irado, aquele Deus carrasco, aquele Deus que colocou. Não, ele está favorável agora. Por que ele está favorável, Alessandra? Se humilhou. Favorável para com ele, atendeu-lhe e o fez, e o fez, e o fez. Vai voltar. Vai voltar esse mês de setembro. Vai voltar para dentro da tua casa o que saiu. Vai voltar para a tua vida financeira o que saiu. Vai voltar para a vida espiritual da tua casa o que saiu. Vai voltar, pastor Nilson, diz o Senhor, vai voltar. Sabe o que Deus está me dizendo aqui, Rodrigo? Ele vai esmiuçar correntes. Ele vai quebrar, Vladimir. Ele vai pisar. Ele vai dizer, eu abro o mês de setembro para a tua vida. Oh, aleluia! Vamos ler versículo 14, 2, 3. Depois disto, o que ele fez, Rodrigo? Russell Shedd diz que essa edificação é uma preparação para as bênçãos do Senhor. Aleluia, vou repetir. Preparação para as bênçãos do Senhor. Bênçãos do Senhor, Rosenita. Bênçãos do Senhor, Doni. Bênçãos do Senhor, você aí no salão. Edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente no vale, e a entrada da porta abrangendo, e o levantou muito. Aleluia. O alto agora é Ele. O Senhor agora é Ele. Quem está lá em cima é Ele. Ele está no alto, Ele está vendo. É Alabaxuriandarabai. Oh, aleluia. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Olha, agora vem a parte mais linda, irmãos, aqui eu chorei. Tirou da casa os deuses e o ídolo
como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou. Será que não é isso que eu preciso e você precisa fazer nessa noite? Lançar fora algumas coisas para Deus entrar? Pois tão certo como vive o Senhor, que está nessa palavra, eu reitero aos senhores e às senhoras, esse mês de setembro é o mês de edificação, é o mês em que Deus entrará com providência. Então pegue na mão dessa pessoa que está do lado, erga ela do assento, pegue na mão da irmã, atravesse aqui o corredor e nós vamos orar, Rodrigo. Pastor Nilson, nos ajude aqui pegando na mão do Rafael. Feche seus olhos. Você acredita que Deus pode visitar esse altar hoje? Você acredita que Deus pode visitar esse trabalho que elaboraram hoje contra a tua casa, a tua família? Você acredita que Deus pode mover as águas? Então feche os teus olhos, me ajude em oração. Se você acredita que Ele está nessa palavra e que Ele tem mudança para esse mês de setembro, erga a tua voz bem alto, como fez Manassés. Ele levantou bem alto, bem alto, bem alto. Erga-te nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. Se você sentir no coração de pisar, para que sejam quebradas alianças, para que sejam quebrados pactos na vida do teu filho, na vida da tua filha, não temas. Ai, mandarabacata rabassai, alamanda rabachoco mondorobia séria, alamai que vassai, camandarai. Ele quebra, ele quebra, ele quebra, ele quebra toda maldição, todo pacto, toda legalidade, todo altar, toda abominação, todo demônio, todo principado, se dobre, se curva. Arabacata, rabacheba, camandarabahai. Agora, 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 agora. Amandas. Ele está trabalhando, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de interceder. Ele falou ao meu coração dizendo, diz a minha igreja, esse mês de setembro vou quebrar, vou anular, vou tirar de lares o comodismo, a frieza, o desejo. Arachequeiarás. Eu vejo Deus nesse lugar, anjos estão nesse lugar. Sai todo altar, sai todo pacto, toda legalidade, todo trabalho preparado, toda obra maléfica. Sai, sai, sai de dentro dessa casa. Deixa a vida desse adolescente, deixa a vida dessa moça. Eu te dou uma palavra de ordem. Abaraba cantaramana, alamandarabash. Meu Deus, a tua glória está nesse lugar. A tua glória está nesse lugar. Não para de orar. É guerra, é guerra, é guerra. Não pare de orar. É guerra. Quebra, anula, desfaz todo pacto, toda legalidade na vida dos nossos filhos. Escute, olhe para cá. Escute, olhe para cá. Vou fazer a última oração. Continua com a mão. Escute, olhe para cá. Irmãos, irmã Renata, Deus me deu essa palavra ontem à noite. Ontem à noite. Escute, olhe para cá. Deus falou ao meu coração, diga à minha igreja. Irmão, se Deus não falar com o líder, se Deus não falar mais com o pastor, eu tenho que vender, enterrar o meu ministério. Tô certo, pastor Nilson? Se eu sou o líder da igreja, com você aqui, na hora que eu estou lendo, Deus fala. Deus disse, fala, minha noiva, que eu vou começar uma obra na vida de alguns adolescentes e na vida de alguns jovens da minha casa.
Eu vou trazer a minha presença, porque eu quero levantar uma geração forte, destemida, crente e capaz. Ore pela tua casa agora, ore pelo teu, ore pelos teus, ore pela Cabaraga Surian, ora Patrícia, ora pelo Igor em Brasília, ore pelos teus filhos, ore pela tua filha, clame a Deus. Satanás não vai levá-los a Moloque, Satanás não os levará a ideologia, gênero, Satanás não os levará à escravidão dessa doutrinação maléfica. Quebra, anula, ele guarda, ele guarda-os, 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 guarda-os. Chore por ele, chore por ele, chore por ela. Diga: Deus é teu, é tua. É promessa, vai crescer na tua presença, vai ser bênção, vai ser sacerdote, vai brilhar, vai florescer, é rebento do Senhor. Tira a mão daí, Satanás, tira a mão desse rapaz, tira a mão dessa moça, tira a mão dele, tira a mão dela, é uma palavra de... Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e toda a igreja diga: não tome seu assento, ainda em pé. Irmãos, eu quero, não tome seu assento, ainda em pé, já vamos fechar. Tu és fiel. Oramandarasuri kemiarahas. Irmãos, domingo pela manhã, nós temos aqui quase 70 pessoas hoje. Irmãos, se você não tem nada para fazer no domingo às 7 da manhã, pastor, eu não tenho trabalho, não tenho visita, não vou viajar. Irmãos, não é justo que eu fique em casa. Eu quero conclamar toda a Betel para domingo agora às 7 da manhã estarmos na frente do nosso templo em consagração pela família, pela igreja, pela Rua da Marinha e pela nossa nação. Eu tenho certeza, como na última vez, nesse domingo não será diferente. Deus se manifestará. Quero contar com você. A irmã, meu Deus. Não, Mateus, eu estou sem óculos. A culto é ação de graças às mulheres, da rede de mulheres, estão oferecendo esse culto, ação de graças pela passagem do aniversário da irmã Cíntia e da irmã Valdilene. Onde estão as irmãs? O sinalzinho, ali está a Cíntia, ali está a irmã Valdilene. Quantos querem abençoar a vida das nossas queridas irmãs e continuar orando por elas? Se é verdade, vamos dizer a elas no 3, o Senhor vos abençoe. 2, 3... Senhor vos abençoe. Você que está perto, aí dê um abraço, irmã. Procure. Isso, dê um abraço. Filha, dê um abraço na irmã Cíntia. Irmã Valdilene, sinta-se abraçada. Amém. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos, agradecer ao Senhor. Gratidão, obreiros. Gratidão, rede de homens. Gratidão, rede de mulheres. Gratidão, igreja. Obrigado pela presença dos irmãos no nosso culto de sexta-feira. Vamos orar ao Senhor, Pai eterno. Gratidão ao teu nome por essa noite, pela tua palavra. Não minha, mas tua palavra, que nos advertiu mais uma vez, tua palavra que nos alertou mais uma vez, e sairemos daqui alertas, os olhos abertos, atentos para a tua voz, para que sigamos, Senhor, olhando para ti. Continua abençoando a Betel, esta casa, os obreiros, o ministério, as redes aqui alocadas. Continua nos abençoando, nos dando jornada feliz. Grupo Jeová Nissi, continua abençoando a vida das nossas irmãs, dos nossos irmãos, que esse trabalho continue crescendo, dando fruto, e o teu nome, através do mesmo, continue sendo glorificado. Obrigado pela rede de mulheres, Senhor, que tem estado conosco também toda sexta, a rede de homens, obreiros, a igreja que abraçou o culto de ensino, continua nos dando força,
para que sigamos fazendo esta obra. Domingo pela manhã, que a tua igreja esteja presente nesse momento de consagração, obreiros, líderes, todos nós, nesse grande mover de oração. E à noite, nosso culto de Santa Ceia, onde estaremos cercando a mesa do Senhor. Pai eterno, é a oração que nós a Ti fazemos, agradecidos em o nome do Cristo vivo, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e querido Pai, e a comunhão, a consolação, os dons e o fruto do Santo Espírito sejam sobre você, sua amável família, sobre todos nós e toda a igreja. Diga amém. Deus abençoe, querida igreja, obreiros, a todos. O Senhor vos abençoe ricamente. Obrigado, queridos. Saiamos daqui hoje edificados pela palavra a nós ministrada. Eu queria uma palavra com Benjamin. Queria uma palavra com